aula de hoje nós vamos responder a pergunta que chegou no canal da Escola de Curitiba. Por que nas aulas da Filosofia X os professores usam a estrela de Davi? Será uma mensagem subliminar? Meu caro amigo, nós separamos algumas informações que podemos retirar da estrela de Davi. Mas, como eu disse, apenas algumas informações, porque a estrela de Davi, ela está aqui para nos ensinar muitas coisas, como aqui eu separei hoje para passar para você e já se tornando então o tema da nossa aula de hoje. Então quero agradecer pela pergunta que gerou o tema da nossa aula. Vamos lá então. Nós temos aqui a estrela de Davi. Mas para essa aula nós vamos quebrá-la. Nós vamos transformar ela em dois deltas. O delta para cima e o delta para baixo. Eles estão aqui. Então aqui está a pirâmide para cima e aqui a pirâmide invertida. Então vamos ver qual a mensagem que ela está trazendo para nós, seres humanos, e que nós precisamos estudá-la a fundo e entender que ela nos traz informações quânticas que vêm do nosso Criador e que nós não devemos tê-la como um amuleto de adoração, de superstição, porque isso seria idolatria. Então, deixando claro que a Filosofia X usa símbolos para retirar dele informações, porém, eles nunca serão idolatrados por nós. Aqui, na pirâmide que está para cima, nós vemos um ser humano que está subindo degraus dessa pirâmide. Ele está em busca do topo da pirâmide. Então, dentro da estrela de Davi, nós retiramos a pirâmide que está para cima para poder estudar a nós mesmos, seres humanos. O Criador um dia, ele sendo uno, desejou criar coisas e ele criou o que nós chamamos de universo. Dentro desse universo nós estamos. O Criador, ele é algo que nós não sabemos quem é. Por isso ele está representado aqui como um ponto de interrogação. Um dia ele desejou criar alguém. Ele criou Elohim, uma parte dele para poder receber tudo o que ele tinha, porque ele, sendo o Supremo, sendo o Altíssimo, que nós não sabemos quem é, não tinha como doar nada para ninguém, porque ele era o todo, e ele é o todo. Porém, chegou um momento que ele desejou doar, e aí ele criou uma parte, se esvaziou de si, e dentro desse vazio, ele pôde doar. Ali estava Elohim. Elohim, por um tempo, desejou também retribuir a esse Criador absoluto, porém ele não precisava receber. Então, Elohim acabou se quebrando, para a gente entender por que estamos aqui. Nós estamos aqui para dividir o que nós temos, o que sabemos, as informações quânticas que nós recebemos. Consciência, estados de consciências que estão em mim, está em você e está em toda a humanidade. Então, Elohim se quebrando, aconteceu isso aqui, ó. Na base da pirâmide, nós temos o xadrez, representando aqui então a quebra deste mundo quântico que se chamava Elohim. Aquele que a Bíblia chama de o varão perfeito,
Ele, sendo uno, se quebrou e se transformou na humanidade que somos nós. Então aqui na base da pirâmide estamos nós, o bem e o mal. Por quê? Porque o uno, quando estava no topo da pirâmide, era o uno. A criação já não é uno. A criação tem dualidade. A parte de baixo representa Adão e Eva, representa o macho e a fêmea, representa o positivo e o negativo, o calor e o frio. Aqui embaixo está a dualidade, e é onde nós estamos. Mas nós temos uma missão. No decorrer de nossa vida, nós temos que corrigir aquilo que nós causamos quando nós desejamos doar para o Criador que não precisa receber. É por isso que Ele permitiu que nós nos quebrássemos, que Elohim se quebrasse e que hoje estivéssemos aqui para poder cumprir o nosso desejo, que é amar o próximo como a mim mesmo, como o Criador o vê. O próximo é o próprio, porém nós temos uma missão, nós temos que subir degraus, e esse subir degraus é a nossa evolução da consciência. Então aqui, representando simbolicamente a pirâmide do bem, aqui tem um ser humano subindo escada. Ele está evoluindo, ele está desenrolando o pergaminho, ele está adquirindo conhecimentos que vêm lá do mundo infinito, da luz infinita que nós não sabemos quem é, só sabemos que é o Supremo, o Absoluto. E de lá cai então para o paraíso, o reino 7, que nós passamos por ele e chegamos aqui nesse reino 6. O reino 6 onde nós estamos. 6 porque representa esse ser humano que é matéria. Quando a gente desceu, nós passamos pelo que chamamos de bóson de Higgs, que é o adensador quântico. Então tudo que era sutil lá no mundo superior, ele se transformou em matéria, ele se adensou. Aqui nesse reino 6, nós temos a missão então de evoluir, subir o degrau um por um, sem pular nenhuma etapa da nossa evolução. Essa é a nossa missão. Quando esse ser humano chegar no topo da pirâmide, ele vai se unir com o Uno. Ele vai se tornar o Uno. Aqui embaixo, ele vê somente o que está à sua volta. Quando ele chegar aqui em cima, a visão dele vai ser olhar a pirâmide de cima para baixo, simbolicamente, e ter a visão do todo. Essa é a nossa missão. Evoluir a tal ponto que nós vamos estar junto com o Criador novamente. Então nós saímos do paraíso, nós passamos a fase da infância, nós estamos na fase da consciência, e quando nós chegarmos aqui, nós vamos estar de volta no paraíso, no reino 7, aí nós vamos estar já onisciente, um processo de evolução. Mas sempre vai ter mais evolução para nós até chegarmos a unir novamente com o Uno. Aqui, esse ser humano tem os pontilhados em volta dele. Esses pontilhados estão representando as informações quânticas que vêm do mundo superior. Essas informações quânticas são o próprio Criador, porque ele é informação. Mas ela está também quebrada. Ela é a representação da nossa alma, da nossa consciência, onde nós temos informações, onde nós ligamos o nosso corpo físico ao absoluto. Então nós temos esse fio que liga
esse mundo físico ao mundo superior. E aqui está a fonte, que é a nossa alma. Ela está fora de nós. E a nossa missão, a gente está vendo na série Corpo e Alma, que nós precisamos trazer essas informações quânticas, que é a nossa alma, para o nosso corpo. Porque essas informações quânticas, elas são espiritualidade. Nós precisamos nos tornar espiritual. Elas são luz que vem do Criador. Elas estão fragmentadas também. Nós precisamos puxar essa luz para o nosso corpo, para que nós possamos resplandecer a espiritualidade àqueles que nos olham. Então é preciso nós fazermos essa correção. Então, circundando esse homem estão as informações quânticas. E cada vez que ele evolui um pouco mais, ele aproxima estas informações dele, até certo ponto que essa informação quântica vai se tornar ele em seu próprio corpo, vai chegar até ele. Então esse homem vai subindo em evolução até chegar no Uno e ter a visão do todo, como nós estamos vendo nesses símbolos que retiramos da estrela de Davi. Este homem também tem um trabalho para fazer do lado interior dele. Nós precisamos nos interiorizar. Quando nós estamos olhando a pirâmide invertida, nós estamos mostrando que existe um mal. A pirâmide invertida representa o mal. Porque, como eu disse, a criação, ela começa no topo da pirâmide, o Uno, e as bases da pirâmide representam então aqui Adão e Eva, Abel e Caim, toda a dualidade. E aqui esse homem está sendo interiorizado. Quando ele está interiorizando, ele começa do Uno, dentro dele. É o seu eu superior. Só que, assim como estão aqui fragmentadas as partes que representam a humanidade, representando a dualidade, que precisa ser corrigida, nós temos aqui esse homem também com vibrações ruins. Ele precisa corrigir a sua vida, interiorizar, encontrar o seu eu divino e começar a ampliar o seu conhecimento, evoluir a sua consciência. E a pirâmide que representa o mal está mostrando isso. Esse ser humano está subindo pelo interior de si próprio, que essa pirâmide invertida para baixo está representando então o lado mal desse ser humano, porque nós temos o lado bom e o lado mal, porque nós somos criatura. E esse homem está evoluindo. Cada degrau que ele sobe em seu interior, ele amplia um pouco mais a sua consciência. A pirâmide vai se abrindo. É a representação da sua consciência evoluída. Então esse homem vai mudando de vibrações. Ele vai chegar a um ponto onde ele vai estar com a vibração como a vibração do Uno, do todo. E aqui ele encontra então o todo, onde as vibrações já nem existem, onde o tempo não existe. Onde nós estamos, aqui existe o espaço e o tempo. Porém aqui é tudo o hoje, não existe o ontem e nem o amanhã, porque muda-se as vibrações. Ele está subindo em reinos. E como é feito esse trabalho? Na Bíblia nós temos um exemplo que o Criador deixou para Moisés. Moisés subiu ao topo, subiu ao Monte Sinai, e lá ele recebeu um cubo quântico com 10 palavras, o que se chama de 10 mandamentos. Então está aqui a representação que Moisés recebeu. Moisés, quando subiu, ele subiu em evolução. Ele evoluiu a certo ponto que ele recebeu essas informações em um cubo de esmeralda, um cubo quântico, e trouxe para o povo.
Quais são as informações que estão nessas 10 palavras? Elas são divididas em 3 grupos. Um grupo fala de pensamentos, outro grupo fala de palavras e outro grupo fala de ações. Se nós formos pegar os 10 mandamentos e estudar eles, nós vamos ver que estão classificados nesses 3 grupos. Então, é a partir desses 3 grupos que nós temos a nossa missão de seguir a nossa evolução, que é subir interiormente, evoluindo a nossa consciência, ampliando a consciência, a base da pirâmide. Aqui é o seu interior, é o nosso interior que está oculto. Eu tenho que encontrar o pontinho que está aqui, e é esse pontinho que liga nós ao Criador. E quando esse homem sobe, ele evolui. Da mesma forma, na pirâmide que está virada para cima, ele tem a missão de subir degraus como humanidade e evoluir até chegar ao Uno e ter a visão do todo. E está aqui então essa missão que nós temos. Pegar os 10 mandamentos, as 10 palavras, que se resume em 3 grupos: pensamentos, palavras e ações, que Jesus transformou em um, e seguir nesse trabalho nosso, nessa caminhada, para podermos subir os degraus, um a um, sem pular nenhuma etapa, e chegar ao topo. Então, a ação do homem está aqui, nesse mundo, nessa base aqui. Quando nós chegarmos ao topo, nós podemos dizer assim que nós fizemos conexão com o sagrado. E como que nós vamos fazer a conexão com o sagrado? Trabalhando. A nossa ação está aqui nesse mundo, no mundo físico. Porém, o resultado da nossa ação está no mundo quântico. Ele surge aqui e vai para o mundo quântico. É como se eu estivesse trabalhando no computador. Estou usando o mouse do computador. Aqui é a minha ação. Porém, o pointer do mouse que está lá dentro, na nuvem, que eu vejo na tela do computador, é o resultado do meu trabalho aqui nesse mundo físico. Ele está em algum lugar. Ele está no mundo quântico. Então essa é a nossa elevação. Nós precisamos evoluir e nos tornarmos um rádio. Nos tornarmos um com o todo. Essas são algumas informações que podemos tirar da estrela de Davi. Mas como eu disse, se formos estudar a fundo, nós podemos escrever um livro só com informações que ela nos dá. Se você tem alguma pergunta, nos escreva. Pode ser que demore um pouco para a gente responder, porém, ela pode se tornar o tema de uma de nossas aulas.